A paz do Senhor, estamos no ar com o seu programa Intercessão. Obrigado por sua audiência, onde você estiver neste momento nos assistindo, através da TV, do Canal 14, em Recife ou em repetidoras em todos os estados de Pernambuco. Também pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial, IEDPE Oficial ou pelo site www.iedpeplay.org.br. Neste momento, você já pode compartilhar os nossos links com os seus amigos e familiares. Não perca esta oportunidade. Quero convidá-lo para junto lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no livro do profeta Jeremias, o capítulo 29 e o versículo de número 13. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode acompanhar esta leitura com o versículo que está aparecendo em sua tela. Vamos juntos, Jeremias, capítulo 29, versículo 13, nos diz: E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. No programa de hoje, contamos com a presença do evangelista Elton Carlos e o evangelista Trindade Duarte. O evangelista Elton, que coordena a área 62 ali em Camaragibe, né? Isso. É um prazer tê-lo conosco de volta ao programa Intercessão. Amém, pastor. Eu digo mesmo, para mim é uma honra estar aqui, né, junto com o senhor, junto com o evangelista Trindade, né, agradecendo a Deus por essa oportunidade e também ao nosso muito digno pastor presidente pela confiança que nos é dada de estar dando uma pequena parcela nesse grandioso trabalho da obra de Deus. Maravilha, né? E uma Trindade também, né? É um prazer tê-lo de volta aqui ao programa Intercessão, né? Eu sei que muitas atividades. Para quem não conhece, o evangelista Trindade coordena a área 60, pastor. Né? A área 60 ali também em Camaragibe. Tabatinga. Tabatinga, naquela parte da região alta ali, Tabatinga, né? Perfeito. Prazer tê-lo conosco. Prazer meu, pastor. Quero saudar a todos com a paz do Senhor, externar a minha gratidão a Deus, ao nosso muito digno pastor, também a satisfação de estar aqui com o pastor Jefferson, aleluia, e também com o amado, querido evangelista Elton Carlos. Que bom, né? Graças a Deus. Meus queridos irmãos, antes de nós iniciarmos aqui comentando sobre este assunto tão importante que vamos estar tratando desta tarde, nós vamos estar orando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus em continuação assim da nossa programação. Vamos pedir o evangelista Duarte para estar orando ao Senhor. Amém. Assim oremos. Pai, aqui estamos, Senhor, em Tua presença. Neste momento, Pai, externando, Senhor, a nossa gratidão em poder estar diante de Ti, Senhor. Pai, neste programa, Senhor, te pedimos, ó Pai, a Tua condução, a condução do Teu Santo Espírito, Senhor, para com cada um de nós, que possa alcançar, Senhor, as vidas que estão, Senhor amado, presentes nesse momento, Senhor, ouvindo a Tua Santa Palavra. Sê com cada um de nós, Senhor, e ajuda-nos para a glória do Teu nome. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, o nosso tema hoje é a história da intercessão, né? Estaremos comentando sobre a história da intercessão e estamos tomando como base para esta palestra de hoje o nosso irmão David Brainerd. Sendo assim, conheceremos um pouco da vida deste missionário. É claro que o tempo não nos permite a gente contar toda a história, mas estaremos conhecendo um pouco da vida de oração, de intercessão deste pregador, David Brainerd. Portanto, já iniciaremos perguntando quem foi David Brainerd. Evangelista Elton, evangelista Trindade, fique à vontade aí para compartilhar com os nossos irmãos. Pastor Jefferson, eu estava lendo um pouco sobre a história desse homem de Deus e muito me chamou a atenção. Um jovem que pisou essa terra por apenas 29 anos, mas deixou um rastro, podemos assim dizer, um rastro de oração, de óleo. O que me chama a atenção é que ele não teve uma vida confortável, né? Sendo filho de um advogado, sendo a sua mãe filha de um pastor, mas ficou órfão. Começa a sua trajetória de vida já com um certo sofrimento. Aos 9 anos de idade perde papai, aos 14 anos perde a mamãe. Mas eu acredito, porque Deus tem seus caminhos. Eu tenho certeza, pelo que li, que isso promoveu na vida de David Brainerd uma chamada para a oração. Porque quando a gente vai ler a biografia dele, você vê muita tristeza dia após dia, e desde pequeno ele sentia
o seu estado miserável de pecador, e era na oração que ele sentiu o consolo de Deus, a graça de Deus, a verdadeira conversão dele. Você vê que foi feita através de jejum, através de oração. Era uma pessoa que gostava de estar reservado para falar com Deus, para ouvir a voz de Deus. Pode ser, não vou afirmar, mas pode ser que essa ausência paterna e materna, aqui terrenamente falando, tenha promovido nele essa chama de preencher essa lacuna com a vida de joelhos. É interessante essa colocação que o senhor falou, porque muitos jovens e adolescentes jovens, até pessoas idosas também, quando se vê em uma situação dessa, né, a tendência é se lastimar, é viver uma vida de reclusão, interiorizado e somente se lamentando e tentando comparar a sua vida com a vida de outras pessoas, e aí vai minguando e vai morrendo e acaba até atentando contra a sua própria vida, porque acaba se tornando uma vida deprimida, né? Mas a gente não vê isso em David Brainerd. Ele verdadeiramente, diante desse desafio que ele encontrou logo na sua começo da sua juventude, da sua adolescência, de perder o pai e a mãe assim, mas ele não se deixou abater, né? Não, perfeito. Ele tomou o caminho certo, que foi o caminho da oração, né? Não se frustrou, né, pastor? Corroborando aqui com a fala do evangelista Elton, ele mesmo em toda essa situação, né, ele não ficou frustrado com a perda do pai, com a perda da mãe, e aí envolvendo-se, logicamente, nesse momento a sós com Deus, em comunhão permanente com o Senhor, em oração, em jejum, levou a David a projetar-se, né, para um trabalho que Deus tinha, sem sombra de dúvida, né, colocado na vida, no coração dele, para daí então fazer aquilo que Deus tinha programado para a sua vida. Que maravilha, né? Então a gente vê aí que este servo de Deus, ele verdadeiramente tem muito que nos ensinar, não é? Ele tem muito que nos ensinar, né? Porque é interessante, o evangelista Elton já deu uma introdução muito interessante, dizendo que ele era filho de um pastor, né? Filho de um advogado. Filho de um advogado. E a sua mãe, neto de pastor. E a sua mãe era filha de um pastor. E teve até alguns irmãos dele que também foram pastores, né? Sim, então ele conhecia as Escrituras, né? Conhecia. E o conhecimento das Escrituras certamente gerou nele o desejo de atar sua comunhão com Deus. Porque a gente percebe no começo da sua jornada, né, que ele se sentia como que um pecador. E essa vida de pecado, ele tinha uma certa preocupação de partir para a eternidade sem esta certeza de salvação. A gente percebe isso, não é, no seu diário, não é assim? Sim, sim. O que nos faz observar também, pastor, é que nesse envolvimento de David com o jejum, com a oração, ele impactou muitas pessoas, muitos missionários, inclusive da sua época, né? E hoje a gente percebe de que a gente fica muito aquém para o que ele fez, né? Da forma que ele se envolveu com o Senhor, dias envolvido, né? Naquele período com o Senhor, em oração, em jejum, passava o dia inteiro, entrava pela noite, mas isso trouxe, né? Logicamente, trouxe hoje para nós é impactante. A gente fica até como se estivesse devendo, né? Por conta justamente de todo um trabalho feito por aquele servo de Deus. Pastor, há uma observação que eu queria fazer em cima do que o evangelista Trindade tratou. Um dia desse passado, foi na última semana de dezembro, eu tive a oportunidade de, numa situação que estava, conversar com uma pessoa evangélica, e dentro da conversa que gerou, foi como que esboçado uma ideia de que pelo fato de sermos crentes, as bênçãos nos alcançam de forma gratuita, abundante. Então a disponibilidade,
como se fosse algo fácil. Quando eu vou olhar a história de um homem desse, eu percebo que a leitura da Bíblia proporcionou conhecimento, mas a prática da oração fez com que ele colocasse na vida dele a prática daquilo que ele aprendeu na Bíblia. E ele se lançasse a Deus. Primeiro, reconhecendo a sua miséria. Segundo, reconhecendo a misericórdia, mas entendesse aquilo que o senhor leu em 29 e 13 de Jeremias. Quando buscasse de todo o coração. Então, a oração na vida de David Brainerd fez com que ele se lançasse de tal forma que pagasse o preço para que essa graça tão excelente alcançasse a vida dele. E alcançando a vida dele, viesse também atingir outras vidas por meio dele. Então eu vejo assim que a oração, ela faz com que eu sinta que as coisas de Deus que são tão excelentes, não são tão fáceis. Eu tenho que pagar o preço. E isso vai fazer com que, por exemplo, a gente quando percebe a biografia dele, eu achei interessante uma coisa que eu gostaria de ler, se for possível. Claro. Por exemplo, no livro sobre Heróis da Fé, na página 27, diz assim: foi nesse tempo que se abriu para mim o caminho da salvação, com tal sabedoria, conveniência e excelência. Admirei-me que o mundo inteiro não percebia e nem acedia ao verdadeiro caminho da salvação. Aí ele diz, totalmente baseado na justiça de Cristo. A oração fez com que a percepção espiritual dele fosse aguçada. É o que Eliseu fez com Geazi. Abre os olhos dele, Senhor. Então a oração fez com que ele compreendesse a realidade daquilo que está escrito. E ele sentisse a sua miséria, ele sentisse a infinita graça de Deus, né, dispensada agora, através da oração, fez com que ele abrisse as portas, principalmente dele mesmo. O que é interessante é que não basta somente o conhecimento da palavra, né, mas a oração. E, claro, que o conhecimento da palavra levou ele a orar para perfeito. buscar a salvação. Porque você falou uma coisa interessante, porque ele vê aí que a salvação é resultado da graça de Deus e da justiça de Deus, né? E não da sua própria justiça, né? Porque, aparentemente, as pessoas que tentam andar corretamente, viver uma vida equilibrada, politicamente correto, né? Mas quando chega diante da salvação de Deus, o vazio permanece. O vazio permanece. A sua própria justiça não lhe dá garantia de salvação, de vida eterna. E Brainerd, ele sentiu essa realidade, porque ele tentava fazer as coisas certinho, mas ele via que estava distante. Interessante. E através da oração vem a compreensão melhor da palavra. A palavra leva o crente, o homem a orar, e a oração leva o homem a entender a palavra. É algo extraordinário, né? E a gente vê isso, que ele lutava em oração com Deus, mesmo antes de ser crente e ter a certeza da salvação, né? E isso levou ele a buscar mais, é interessante. E quando ele realmente dedicou-se a buscar, veio aí maiores compreensão de Deus. Está apenas começando aqui o programa, né? Você que chegou em casa agora e ligou agora a televisão, ou seja, entrou agora no seu celular para acompanhar com a gente. Nós estamos estamos aqui comentando sobre a história da intercessão, contando um pouco da vida de David Brainerd, esse servo de Deus, que tem muito a nos ensinar ainda essa tarde, né? Mas a gente vê que David Brainerd, né, era alguém que viveu dedicado inteiramente ao Senhor e à pregação da sua palavra. E bem sabemos que o homem de Deus não constrói sua história em sua própria capacidade, mas nos recursos espirituais. Como a intercessão contribui para esse processo, evangelista Trindade? Uma excelente pergunta, pastor. O que a gente verifica de que, no primeiro momento, a intercessão, ela traz a contribuição para com aquilo que estamos objetivando. E a gente vê isso na vida de David Brainerd, quando ele resolveu, né, de uma vez por todas, depois de um determinado tempo de sua vida, ele se dedicar exclusivamente para trabalhar com os índios.
né? E isso o levou, né, a ter uma vida mais intensa com o Senhor, reconhecendo, né, o seu estado, a sua capacidade, que realmente era limitado, como todos nós somos limitados e dependemos exclusivamente do Senhor. Então David, ele começou ali naquela situação de que sentiu a necessidade exclusiva e absoluta de buscar ao Senhor. E isso, na realidade, todos dependemos, né, do Senhor, e precisamos sim, naquele foco que temos em busca do Senhor, precisamos nos envolver muito mais com Ele, através da intimidade, através da oração, através da comunhão, através do jejum, buscando o Senhor, sabendo que só dele e exclusivamente dele nós lograremos êxito. Pastor, é justamente isso que gerou em torno da vida dele. Porque quando a gente percebe, antes dele sair na sua missão de missionário com os índios, ele sentia, é uma coisa que eu vi aqui, por exemplo, no livro que fala sobre a vida dele, ele pontua no dia 25 de novembro de 1942, quando 1742, quando ele foi submetido ao exame para saber se ele estava apto para ser um missionário, e ele usou essa expressão: fui submetido a exames acerca da minha experiência cristã, minha familiaridade com a teologia e também acerca de outros estudos e minhas qualificações para a importante obra da evangelização aos pagãos. Que foi a forma como ele, naquele momento, foi submetido. Agora, o que ele transmite mostra que a oração fez com que ele sentisse, como bem falou o evangelista Trindade, que a capacidade nunca esteve nele. A oração vai fazer com que eu sinta a graça, a operação dessa graça, e eu veja que essa graça não é minha. O que ele diz aqui: sensibilizando-me em face da minha profunda ignorância e incapacidade para o ministério público. Minha alma entristecia-se pela congregação, por estarem ali para ouvir pregar um cão morto como eu. Sentia-me infinitamente endividado para com o povo e ansiei que Deus os recompensasse com as recompensas de sua graça, e passei sozinho grande parte da noitinha. É interessante, porque naquele momento da pregação ele se viu: Senhor, eu não tenho, mesmo tendo um bom conhecimento pela leitura, mas os segredos de Deus, é como o senhor bem pontuou ao início, a leitura faz com que eu entenda a Bíblia, porém a oração vai fazer com que as revelações do conhecimento bíblico venham à tona. Isso. E eu passe a ser sensibilizado por essa palavra, glória, a tal ponto de reconhecer que tudo vem dele, por ele e para ele. Pastor, corroborando aqui com o evangelista Elton, a segunda carta de Pedro, o capítulo 3 e o versículo 18, é um versículo chave para a gente. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aí ele complementa dizendo: a ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. O conhecimento bíblico em si, ele vem através da oração, da meditação da palavra e do jejum, né? E o Senhor, ele faz, né? Ele é quem faz crescer na graça e no conhecimento. E é interessante também, eu achei interessante a colocação aí do evangelista Elton, porque ele se viu como pregador e viu que ali tinha uma plateia muito grande para ouvi-lo. E ele reconheceu a sua incapacidade. A sua incapacidade. Né? A sua incapacidade. Perfeito. Porque ele reconheceu essa incapacidade por causa do conhecimento. Né? O conhecimento que ele tinha de Deus era tremendo. Agora, o problema não é apenas ter o conhecimento de Deus, é como vou passar esse conhecimento.
Então, é interessante, né? E ele vê que ele se sente incapaz de passar esse conhecimento para levar ao convencimento. Ao convencimento. Exatamente. Porque quem leva o convencimento é o Espírito Santo, né? É verdade. Então, é o Espírito Santo quem capacita não somente o pregador para transmitir a mensagem, mas é o Espírito Santo quem abre o entendimento do ouvinte para que ele possa entender aquilo que está sendo pregado. Então ele pede aí, eu achei interessante como é que ele diz, para que seja recompensado. A forma como ele diz assim é: e ansiei que Deus os recompensasse com as recompensas de sua graça e passei sozinho grande parte da noitinha. Então ele começou a orar, intercedendo a Deus, né, para que aquelas pessoas que iam assistir a ele, que ele se considera um cão morto, né, eles vão ver um cão morto. Então, recompensa esse povo, enviando a mensagem, enviando a palavra, né? Não por mim, mas por eles. Aleluia. Né? Que maravilha, né? E o povo foi impactado. O pregador não está preocupado em receber o aplauso, em receber as honrarias, ele está preocupado em que o povo escute a mensagem, entenda e se arrependa e se converta, né? E desfrute da salvação, do gozo e alegria de salvação que ele desfrutava. É interessante isso, né? Era o objetivo dele, né? Inclusive, ele não queria, até o diário que ele escrevia, ele não queria que viesse à tona, né? Não fosse apresentado o seu diário. Por quê? Ele entendia que tudo aquilo era para a glória de Deus. Então, tudo o que ele estava fazendo não era primeiro pelos méritos dele, de maneira nenhuma, né? E depois, tudo o que ele estava fazendo era para que o nome do Senhor fosse glorificado e o anseio pelas almas, o desejo pelas almas, né? Aqueles índios norte-americanos. Que coisa interessante, não é? Como a gente diz aqui na pergunta, nós sabemos que o homem de Deus não constrói a sua história em sua própria capacidade, mas nos recursos espirituais. Pastor, tem uma observação, se o senhor me permitir. Pois não. Na página 92 do livro Heróis da Fé, diz assim: passava dias inteiros simplesmente orando para que viesse sobre ele o poder do Espírito Santo, com tanto poder que aquele povo, os índios, não pudessem resistir à mensagem. O que ele, no seu momento de oração, é aquilo que o Senhor disse. Ele se sentia incapacitado de falar a palavra e incapacidade de convencer. Então ele viu que o convencimento seria uma obra do Espírito Santo. E até o ato de falar a palavra só teria a devida funcionalidade, eloquência e alcance se Deus estivesse com o seu Espírito ali, usando ele. Agora é aquilo que eu disse no começo. A gente é tentado hoje a esquecer desse preço que esse homem pagou. Isso. Perfeito. Não é? Porque às vezes você chega numa situação que nós estamos hoje, bem diferente e comparada à situação dele, bem mais confortável. Né? Você chega num templo, você tem um som, você tem um público-alvo, mas não pode esquecer de forma alguma de que a oração vai fazer com que tudo aconteça. Deus ele vai aparelhar o ouvinte, Deus vai dar a palavra certa, Deus vai usar o caminho certo para que a voz dele seja ouvida e o coração do ouvinte seja alcançado. Aleluia. Que coisa interessante. Mas veja como é importante a intercessão, né? Estamos aqui comentando sobre a vida de David Braden, uma parte da vida dele, né? Que temos o conhecimento pelo diário que ele escreveu, né? E foi publicado podemos dizer assim, o seu possível sogro, né? Porque ele não chegou a casar, né? O pastor Jonathan Edward, que foi muito impactado com a vida deste jovem, e a ponto de escrever o seu diário, né? E como o senhor já bem comentou, né? Ele não tinha nenhum interesse de buscar a glória para si, porque mesmo próximo da sua morte, ele com muita insistência, né? Ele disse que não queria que fosse escrito a sua biografia, o seu diário, mas graças a Deus que cremos que o Espírito Santo o guiou para escrever esse diário, para que esse diário pudesse trazer um impacto tão grande na vida de tantos pregadores, que daqui lá na frente a gente vai comentar mais um pouquinho sobre isso aqui,
Mas estamos vendo aí já nesse primeiro bloco do nosso programa como a vida de David Brainerd, ele já traz para nós grandes lições. Então todos nós sabemos que para termos êxito na obra de Deus, precisamos buscar a Deus através da oração, buscar o conhecimento de Deus através da palavra e também através da oração. Vemos que a oração ela é um fator indispensável no processo da vida daquele que está construindo a sua história nos caminhos do Senhor. Ele precisa de buscar a face do Senhor. Você que é pregador, você que está sempre anunciando a palavra do Senhor, você que não é pregador, mas que tem desejo de vir almas, eu digo você que não é pregador no sentido de ser um pregador que está pregando sempre nos púlpitos, não é mais porque todo crente, ele é um pregador. Todo crente, salvo em Jesus, ele sente o desejo de anunciar o Evangelho. Mas você não dispõe a oportunidade de estar nos palanques, nos púlpitos pregando, mas você pode estar orando, intercedendo para que Deus use os pregadores e também lhe use no momento em que tiver a oportunidade também de falar do amor de Deus. Vemos que é muito importante a vida de intercessão, porque através da oração nós colocamos Deus em ação, né? Ou seja, nós colocamos Deus em ação no sentido assim humano, né? Ou seja, Deus ele entra em ação com mais facilidade através da oração, porque a oração crê no poder de Deus. Nós vamos a um breve intervalo e não saia, daqui a pouco estaremos de volta. Enquanto você vai tomar um copo d'água aí, nós estaremos aqui também tomando um copo d'água e já a gente volta de novo com o programa Intercessão. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. Estamos meditando sobre a história da intercessão e estamos tomando como base a vida de intercessão de David Brainerd. Nós vimos que nós já meditamos sobre um pouco da sua história, da sua vida, e aqui estamos com o servo de Deus, o evangelista Elton e o evangelista Trindade, e dando prosseguimento aqui ao nosso programa, a gente vê que David Brainerd foi um missionário entre os índios norte-americanos. Gostaríamos então de saber quais foram as experiências vivenciadas por esse missionário e quais podemos destacar como provenientes de uma vida de oração. Evangelista Elton. Pastor, para ele foi um desafio enorme, porque ele foi para um campo até então não explorado. Então, quando ele vai para povos indígenas e povos que eram reclusos do convívio da sociedade, ele foi justamente esboçar o evangelho, coisa que ia chocar de frente, não apenas com a cultura, mas com os princípios daquele povo. E princípios estes passados de geração a geração. As experiências que eu vi, por exemplo, a primeira delas está no livro Heróis da Fé, na página 85, que foi o primeiro encontro que ele teve, quando ele estava viajando e os guerreiros indígenas furtivamente estavam acompanhando David Brainerd sem que ele percebesse. E só não o mataram porque o viram passar horas a fio, orando, e eles entenderam, pela postura e forma da oração, que ele estava falando como entender os indígenas com um grande espírito. E daquela forma como presenciaram ali, eles furtivamente voltaram atrás. E o missionário não sabia de nada. Foi um livramento direto provocado apenas pelo fato de estar orando. Coisa interessante, né? E causou a primeira impressão, porque ali foi a porta de entrada para ele ter acesso à primeira tribo. Interessante de que quando os índios estavam pretensos a matar, né? Naquele diálogo de David Brainerd com Deus, eu tenho
a ligeira impressão de que o Senhor fez com que os índios entendessem até a fala de David. Por isso eles retornaram sem cometer, né, o que estavam como pretendendo. se eles entendessem que ele estava orando por eles. Perfeitamente. Interessante, né? Como é bom, né? Veja só que logo no início o senhor citou o desafio, né? Porque o desafio que ele enfrentou a cultura, os princípios de uma cultura muito antiga, e também já tinha a dificuldade do idioma, né? Do idioma. Porque ele, como missionário, ele não conhecia o idioma e ele foi totalmente dependente de uma ação sobrenatural sobre a sua vida. E a gente vê aí que essas experiências, essa primeira experiência que ele viveu, e a gente vê que ele teve outras experiências porque como missionário ele precisava pregar a palavra. E aí tinha necessidade de intérprete, né? E o que é que a gente pode compartilhar aqui com os nossos irmãos desse momento, desse período? A gente pode também, pastor, verificar um outro momento, né, dessa intervenção divina na vida de David Brainerd, né, quando, em um dado momento, ele estava orando, né, passou o dia orando, jejuando, enfrentou uma noite de oração, porque ele sentia a necessidade de que aquela determinada tribo pudesse ouvir a palavra de Deus, e os índios estavam se programando a fazer uma grande festa, né? E naquele momento, naquele dia em que David chega na tribo, muda, né, totalmente aquele quadro, fazendo com que na ministração da palavra, né, Deus intervisse ali, e muitos deles ficaram comovidos, né, chorando, e até houve conversões ali naquele momento. O trabalhar de Deus foi tremendo. O primeiro tradutor, não sei quanto tempo não percebi isso na leitura que fiz, mas o primeiro tradutor dele estava bêbado. Aí, em uma dessas oportunidades, ele estava tão bêbado. É interessante o que a oração faz, né? Você ter um pregador, está lúcido, está cheio de Deus, E o intérprete totalmente embriagado, mas a mensagem não perder a sua eficácia. Isso. Né? É o poder do Evangelho, né? É o poder do Evangelho. E é interessante porque no livro sobre a vida de David Brainerd, esse intérprete posteriormente foi o primeiro a ser batizado nas águas, fruto do ministério dele no meio do povo indígena. Que coisa maravilhosa, né? Um dia estava bêbado, mas outro dia estava descendo as águas como o primeiro a ser. Cartão 01. Glória a Deus. Cartão de membro 01 daquele ministério no meio dos povos indígenas. É por isso que o apóstolo Paulo disse: não me envergonhe do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? E a gente vê aí que um grande milagre acontecendo logo aí na vida do ministério deste servo de Deus, porque ele é como jovem, né? Porque ele era jovem naquela época. 25 anos. 25 anos de idade, levando a mensagem entre os índios, e se depara com este grande desafio, né? De ter um intérprete, e o seu intérprete ser alguém que está embriagado. Quer dizer, não tinha outro recurso, ele se utiliza desse recurso, e Deus, como disse o evangelista Elton, né? Deus, ele trabalhou de uma forma extraordinária, porque a mensagem ela não perdeu o seu objetivo. Não, né? perdeu. O intérprete interpretou na íntegra, e enquanto ele está interpretando, o Espírito Santo está trabalhando na vida do intérprete, Glória ainda que embriagado, para levá-lo à conversão. Que maravilha, não é? Sem contar, pastor, que essa questão, essa ação de interpretar, quando a gente percebe na prática comum e humana, quando o que fala dá uma entonação, o que interpreta geralmente acompanha aquela entonação. Sim, sim. Porém, quando você está embriagado, você perde a sua lucidez e o seu equilíbrio, então você não acompanha aquela mesma vibração para gerar a interpretação correta. Então, mesmo estando embriagado, possivelmente com uma linguagem tropa,
mas a mensagem do Evangelho não perdeu a sua eficácia. Glória a Deus. Tudo isso por conta da palavra que é viva e eficaz, mas por conta de um homem que estava orando para que os povos fossem alcançados. Maravilha, né? E o apóstolo Paulo disse que a minha pregação não consistia em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder. Então vemos que o poder de Deus estava atuando, e isso era o resultado de uma vida de intercessão, né? Veja como a oração ela é importante para a vida de todo ser humano, principalmente para o pregador do Evangelho, não é, irmão Trinidade? Sem dúvida, pastor. E o objetivo, né? Geralmente, quando a gente ora, a gente tem que ter o foco, tem que ter o objetivo, né? Oração sem objetividade fica vazio, né? E quando se trata de um missionário, o missionário ele tem aquele direcionamento, aquele desejo, aquela chama dentro dele, para que as pessoas que estejam do outro lado, elas possam verdadeiramente receber, não é, a palavra com impacto. E essa vida devocional de David Brainerd levou ele, não é, a fazer com que, logicamente, Deus atuando na vida dele, fez com que as pessoas fossem literalmente impactadas. É interessante que, enquanto os irmãos estavam falando aqui, aí me veio à mente um texto aqui do apóstolo São Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, no capítulo 9, o versículo 16 por diante. Ele diz uma coisa interessante que nós contemplamos isso na vida de David Brainerd. 1 Coríntios capítulo 9, o versículo 16, Paulo diz assim: porque se anuncio o Evangelho, eu não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. E por isso, se o faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade, apenas uma dispensação me é confiado. Aí ele diz assim, aí ele diz no versículo 19: porque sendo livre para com todos, firme servo de todos para ganhar ainda mais. Firme como judeus para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivessem debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivessem sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Firme e fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Firme tudo para todos, para que, por todos os meios, chegar a salvar alguns. A gente vê que este desejo de David Brainerd não era apenas pregar e por pregar, mas ele queria pregar para ver resultado da pregação. Né? Ele queria ver o convencimento, a conversão na vida dos seus ouvintes. Ele não apenas pregava por pregar, ele pregava não apenas para dar uma satisfação ao seu ego, uma satisfação para Deus. O Senhor me enviou para ser missionário e estou indo pregar, mas aí é contigo. Só que ele não está preocupado com isso. Ele está preocupado com a salvação dos perdidos. Que coisa interessante, né? Tanto é que ele passava a noite inteira. Você vê, o senhor contou aí, lembrando aquele fato, de que ele passou a noite inteira em oração antes de ir àquela festa, porque naquela festa ele percebeu que aquela festa tinha cultos rituais aos demônios, orgias, que eram cultos aos demônios. Então ele viu que aquele povo era um povo escravizado, era um povo que estava dominado sob o poder das trevas, né? Então ele está preocupado com a libertação. Então, para isso, ele se dedica em oração para ganhar. E é interessante que a pregação surtiu um efeito tão grande que várias pessoas se renderam para Cristo, né? Essa experiência que ele teve me faz lembrar, por exemplo, Daniel, quando chega naquele eunuco, para que ele permitisse ele não comer do manjar do rei. E a Bíblia diz que Daniel acha graça aos olhos daquele eunuco para que ele se alimentasse. Aqui da mesma forma. Porque imagina você chegar num evento, num tradicional, que era feito ritualmente, e você dizer, não façam. Um estranho, um branco, e um jovem, parar uma tribo, e eles não o matarem, e além de pararem, ouvirem a pregação dele mais uma vez, eu vejo a força da oração fazendo com que
esse jovem achasse graça aos olhos de toda a tribo. Sim. Para que naquele momento algo acontecesse, parasse aquela orgia, que Satanás se faz presente numa hora dessa. Com certeza. E o Espírito Santo entrou, dando graça e fazendo com que mais uma vez a semente do Evangelho fosse pregada. Glória a Deus. Que maravilha, não é? E a gente vê ainda dentro dessa experiência que o missionário viveu, outra grande experiência aí, né? Porque a gente percebe, parece que na história dele, alguns dos que se converteram chegaram, parece que a auxiliar ele também na evangelização, né? Sim. É interessante, pastor, porque assim, quando a gente somos tentados a pensar que a vida de oração vai fazer com que as portas se abram com tanta facilidade que seja como que instantâneo. Mas a gente percebe na vida desse jovem missionário que ele relata assim, 1 ou 2 dos primeiros índios alcançados na primeira tribo, agora no decorrer do seu ministério, estavam auxiliando ele em outras tribos acerca do conhecimento do Evangelho. Então, os frutos estavam nascendo. Agora eu percebo que esses índios não apenas olhavam o conhecimento daqui, da Bíblia, mas percebiam que aquele homem andava com Deus. Isso aí é o segredo, né? Isso aí é o segredo. Que maravilha, né? Então a gente vê que assim como em diversos exemplos bíblicos, o pregador David Brainerd, ele dedicou a sua vida inteiramente ao Senhor. Nos dias odiernos, onde a tecnologia e a prosperidade têm marcado a nossa geração, será que há alguma necessidade de o intercessor dedicar a sua vida totalmente a Deus, evangelista Eduardo? Pastor Jefferson, hoje acredito que muito mais do que em tempos passados, porque a influência da tecnologia, ela tem tirado, muita gente, mas muita gente mesmo, daquele foco de servir a Deus com integridade, no seu tempo, aproveitar o seu tempo para estar servindo o Senhor. Mas, independente de todo esse avanço tecnológico, nós precisamos buscar, e eu vou repetir, muito mais ao Senhor. Há uma necessidade premente de a igreja hoje mergulhar mais, buscar mais a presença de Deus. Vivemos em um mundo em que, infelizmente, hoje as pessoas estão vivendo ao seu bel prazer, Um mundo totalmente conturbado em todas as esferas, e nós percebemos de que se a igreja não tomar cuidado, vai ser envolvida nesse processo, nesse envolvimento tecnológico, e deixa justamente de buscar ao Senhor. E a palavra de Deus, ela nos diz, buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então, precisamos sim continuar buscando o Senhor. Sempre vai acontecer esse avanço em todos os sentidos, em todas as esferas, em todos os aspectos. Essa tecnologia tem avançado de uma forma extraordinária, mas não podemos nos desprender de buscar a Deus, de buscar a presença do Senhor. As almas estão sedentas, precisando de Deus, e nós, como estamos, aonde vamos parar se nós ficarmos sempre esperando, vendo esse avanço tecnológico e não indo buscar a presença de Deus? Há uma observação que confirma o que o evangelista Trindade falou, desse perigo de hoje, nesse tempo moderno, muitos atrativos ofuscarem o nosso tempo de anelar estar com Deus. A gente percebe, por exemplo, na página 94 do livro Heróis da Fé, sobre David Brainerd, é dito assim, a fala dele: o desejo veemente da vida de David Brainerd era o de arder. Aleluia. E hoje esse arder como chama de fogo é interpretado por muitos de uma forma errada, como se fosse um movimento corporal, um êxtase. Mas quando a gente vai ver esse arder como chama, é o que Paulo diz lá: me gastarei Me deixarei gastar. e me deixarei gastar. E é
esse mesmo sentimento que a gente vê nele, porque ele diz assim: anelo ser uma chama de fogo, constantemente ardendo no serviço divino, até o último momento, o momento de falecer. Na página 87 do livro Heróis da Fé, ele diz assim: passei o dia em jejum e oração, implorando, aí vejam o anelo dele, que Deus me preparasse. Então é Deus que prepara. Para quê? Para o ministério. Segundo, que Deus me concedesse auxílio divino e direção. Então Deus, além de preparar, Ele auxilia e dirige. E terceiro, me enviasse para a seara no dia que Ele designasse. Ou seja, a oração vai fazer com que eu retire de mim toda a autonomia de decisão e vá pedir a Ele: Senhor, qual a tua vontade? Isso. Qual a tua direção? Muitas vezes, nos dias odiernos, a gente pode ser tentado a perder esse foco, não é? do missionário David Brainerd, não apenas do anelo de estar com Deus, porque quem vai fazer essa chama arder é a graça. Mas essa graça, ela não jorra sem que eu busque. Não é? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Isso é válido. Isso, a graça não vai emanar de graça sem que eu pague um preço. E isso ele conhecia muito bem, e cada dia que a gente vê na biografia dele que ele buscava, mais ele sentia a dependência de, no dia seguinte, buscar de novo. E esse pagar o preço que o evangelista Elton está falando aqui é o esforço que você tem que se dedicar para chegar perto de Deus. Chegar perto de Deus. Porque um certo pregador disse uma coisa interessante, disse assim: a minha carne não gosta de orar, né? Minha carne não gosta de jejuar. Então, o jejum é uma aflição, você vai afligir a sua alma, vai afligir a sua carne, você vai se privar de algo que você gosta, que é comer. Você gosta de comer, você gosta de se alimentar, né? A comida você gosta tanto da comida. Eu vi certa vez alguém comentando, eu achei interessante. Nós gostamos tanto de comer que numa festa você já está com a barriga cheia, está satisfeito, mas quando passa um docinho, você ainda diz assim: eu quero docinho. Aí vem um suco diferente, eu quero um suco. Aí vem uma sobremesa diferente, mas você não precisa mais, você está farto. Né? É porque você gosta. E você vê que Jesus ele comparou o realizar a obra como alimentação, certo? Certa vez ele disse assim: uma comida eu tenho para comer que vocês não conhecem. Né? Aí o Senhor disse: trouxeram alguma coisa? Ele trouxe alguma coisa? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Né? Então a gente vê que você se priva às vezes desse desejo, dessa vontade de se alimentar, e aflige a sua alma para buscar a Deus. Então isso é um esforço, é o que o Senhor chama de pagar o preço, né? É o sacrifício para ver o resultado do trabalho. Porque o objetivo não é só semear, você quer colher o fruto do trabalho. Você quer colher o fruto do trabalho. Pastor, é interessante. Tem dois textos que eu gostaria de ler, se for possível. Pois não. O primeiro está em 2 Crônicas, capítulo de número 7, né? Bem conhecido. O versículo 14 diz assim: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Um outro texto está lá em Gálatas, né? Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, e o versículo 16 assim: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Alguém pode pensar até, tempos passados não tinha internet, não tinha as redes sociais, então o que é que o homem fazia? O homem ocupava o tempo em oração. Mas hoje, com todo esse avanço tecnológico, a necessidade de buscar a Deus é a mesma. Se o nosso foco for viver uma vida cristocêntrica,
viver uma vida arraigada na presença de Deus, é necessário que nós literalmente busquemos essa presença. E isso, como disse o pastor Jefferson, tem preço. Tem preço. Que coisa interessante. Nós já estamos chegando já ao final do nosso programa, já, né? Mas a gente tem uma pergunta aqui que eu creio que ela é indispensável, porque é essa pergunta que marcou realmente a vida de David Brainerd, né? A gente vê que ele amava o Senhor, né? David Brainerd amava o Senhor. Por isso ele disse, uma hora com Deus infinitamente excede todos os prazeres e delícias deste mundo. Além desse desejo de estar com o Senhor, quais foram as principais lições que esse missionário deixou àqueles que vivem uma vida de oração? Ligeiro tempo, porque o nosso tempo está acabando. Pastor, veja só, pela vida solitária que ele teve, porque o contato com os índios, pelo que a gente percebe na biografia dele, era mais no momento de pregar. Depois cada um voltava às suas atividades e ele se ausentava por muitas vezes na floresta para estar com Deus. E isso preencheu. Porque imagina um jovem de 25 anos em diante, no meio de uma tribo, com costume, tradição, cultura totalmente diferente, averso ao que ele cria e vivia. Andar com Deus para ele foi criar o link de paternidade. Deus como pai, ele como filho. Preencheu todo o vazio que ele precisava. Com quem eu vou conversar? Conversar com Deus. Quem vai falar comigo e consolar a minha alma? Vai ser Deus. Era impossível dele realizar o que ele realizou se não fosse através da oração. Era impossível. É por isso que muitas vezes a gente percebe, quando diz assim, vamos orar, e as pessoas pensam que a oração não tem eficácia. Tem, porque Deus muda situações, Ele cria situações. E a oração não apenas muda situações externas, como internas também. Então isso eu vejo como um grande divisor de águas no ministério e vida de David Brainerd. Muito bem, eu verifiquei, né, ou melhor, nós verificamos de que essa vida de entrega total de David Brainerd, o propósito dele, o objetivo que ele tinha em alcançar as vidas, né, lá nas tribos indígenas, também o momento de oração dele com o Senhor o fez confortá-lo, né? Trazia para ele um certo conforto. Refrigério, né? O refrigério, né? E isso é uma lição muito grande para nós também, para que nós vivamos, né, esta vida de entrega, esta vida de objetividade, para que sejamos, né, confortados no tempo presente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Estamos chegando ao final do nosso programa. Gostaríamos ainda de falar muito mais sobre esse servo de Deus, porque estamos aqui comentando sobre esse assunto, mas ao mesmo tempo estamos sendo cobrados. E eu estava dizendo antes de começarmos aqui a conversar sobre esse assunto, que falar de David Brainerd é um grande desafio. Perfeito. Porque apesar de ser jovem, mas foi um jovem que chegou muito perto de Deus e desfrutou de uma comunhão muito profunda. E ainda como jovem, apesar de ele lamentar, pois ele era muito doente, né? E ele lamentou porque ele ia morrer, foi desenganado, ele ia morrer, e ele teve tão pouco tempo de vida para dedicar para Deus. Mas o que ele fez e o legado que ele deixou perdura até o dia de hoje, né? Homens de Deus como Jonathan Edwards, como John Wesley e Henry Martin e tantos outros que fizeram história foram impactados com a biografia deste servo de Deus. Se você quiser conhecer ainda um pouco mais a história de David Brainerd, você pode adquirir o livro Os Heróis da Fé, onde traz ali um resumo da sua história, mas também você pode adquirir o livro A Vida de Oração, né? A Vida de Intercessão, escrito por Jonathan Edwards, né? Que conta detalhes, que conta a história da sua autobiografia, assim, do seu diário, né? Porque ele escreveu um diário da sua vida, dos fatos que iam acontecendo, e este diário impactou a vida de muita gente, com certeza também impactou a nossa vida, quando jovem, quando tivemos o contato de ter, né, logo cedo ainda, esse contato que tivemos com a história desse jovem, realmente impactou a nossa vida, e creio que vai também impactar a sua, que Deus possa abençoar a sua vida,
e que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus. Eu sempre digo que Deus não tem privilegiados, Deus tem filhos. E aquele que mais se aproxima do coração de Deus, mais recebe da parte do Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós queremos agradecer a sua paciência de estar conosco aqui no programa Intercessão, né? Eu quero também agradecer aos nossos irmãos que temos encontrado ao longo dos cultos, da jornada, né? Nos cultos, quando termina os cultos, alguns que me encontram na rua e dizem: olha, eu estou ouvindo o programa Intercessão, eu não perco o programa Intercessão. Quero mandar minha saudação a todos os irmãos que estão sempre sintonizados conosco e ainda compartilhando o programa com outras pessoas. Deus abençoe e recompense a todos em nome de Jesus. Agradecemos ao evangelista Elton, né, pela sua participação hoje aqui com a gente, o evangelista Trindade Duarte, não é? E eu quero pedir aos irmãos que fiquem à vontade para trazer as suas considerações finais e logo estaremos orando. Muito bem. Meus amados, queremos agradecer ao nosso muito digno pastor presidente pela confiança de poder estar aqui. Deus abençoe, amado pastor, muito obrigado pela confiança, e mandar uma saudação especial à minha família, à minha esposa, a irmã Rutenha, meus filhos, o Isaac, a Abigail, né, a toda a amada área 62 ali, Camaragibe Prefeitura. Deus abençoe de uma forma muito especial. Amém, pastor. Eu quero agradecer a Deus, né, pelo privilégio de estar neste programa, nesta tarde. Agradecer também ao nosso muito digno pastor pela confiança, né? E também agradecer ao pastor Jefferson, uma satisfação muito grande estar ladeado aqui dos companheiros, o evangelista Elton Carlos. E também mandar uma saudação para minha esposa, meus filhos, toda a área 60. E Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Nesse momento vamos estar orando, agradecendo a Deus e vamos pedir ao evangelista Elton, né, para orar. Sim, senhor, e nesta oração vamos apresentar os pedidos de oração que os nossos irmãos têm sempre feito pelas redes sociais, para que Deus os ajude, os abençoe e oremos para que essa chama que ardeu no coração de David possa arder também dos nossos corações, dos corações dos pregadores, no coração dos jovens, nos corações dos missionários, né? Possa arder no coração daqueles que amam as almas perdidas. Vamos estar orando, pedindo que o poder de Deus venha sobre nós de uma forma extraordinária, como veio sobre aqueles homens naqueles dias, que a graça de Deus continue sendo derramada e revelada a cada um de nós. Oremos então, evangelista Elton. Querido Deus, é no nome de Jesus que estamos, ó Pai, diante de Tua presença. Te agradecendo a princípio por esse momento tão maravilhoso que nos concedes de estarmos aqui acerca da Tua palavra, aprendendo mais sobre a importância da oração, como também observando um exemplo do Teu servo David Brainerd, que foi deixado aqui, Senhor, para nossa edificação. Continua abençoando a cada ouvinte, Senhor, que esse anelo pela Tua presença, que esse arder dessa chama do Espírito Santo sempre esteja viva, nos impulsionando a andar de joelhos até o dia da trombeta tocar. Pai, continua abençoando essa amada Rede Brasil, ao anjo da igreja, o nosso amado pastor, ao Teu servo pastor Jefferson, aleluia, que tem cooperado com o pastor neste programa. Tudo que seja para a glória do Teu nome, te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, Deus abençoe. Contamos com a sua audiência no próximo programa. Se Deus assim permitir, o Senhor Jesus não estiver vindo buscar a sua igreja, se Deus quiser, estaremos aqui no próximo sábado, às 5:30 da tarde, e contamos com a sua audiência naquele dia. Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e consolação do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.